Fala, tá ligado? Está na área. Então, estamos aqui pro terceiro episódio. É, Se eu não me engano, vamos fazer o ritualzinho aqui, que eu gosto. Vamos abrir a porra do OneNote. E vamos lá pela pauta, né? Porque, tipo... Ih, rapaz, será que eu perdi? Perdi? Não, perdi. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Perdi o bagulho todo. Não perdi porra nenhuma. Aqui, ó. Introdução, tá ligado? Episódio 3. Lembrando, eu abri o OneNote aqui, mas eu não tenho nada escrito. Tudo no freestyle. Vou apagar aqui. Eu lembro que no último episódio eu fiquei de falar sobre algum assunto que eu não tô lembrado. Eu lembro que tinha que falar de que eu ia falar sobre algum assunto, mas eu não lembro qual assunto. Boa, Igão. Boa, Igão. Tá bem legal, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Nos últimos episódios, na introdução, nesse podcast aqui, ó. No, jornada profissional. Minhas inspirações. Minhas inspirações. Ahn, inspirações. Caralho, tá treta aqui. Porra! Demorou, mas saiu, caralho. Fala sobre as minhas inspirações aqui. Bom, começar um pouco. Já contei muito sobre como eu comecei, porque eu comecei a gravar o podcast, mas eu não me aprofundei. Nesse eu vou me aprofundar. Bom, atualmente, meus podcasts favoritos são o Thiago Carvalho e Arthur Petri, do Saco Cheio TV. Pô, eu conheci os caras esse ano. Tipo, faz muito pouco tempo mesmo. Faz, tipo, três meses, eu acho, dois, e eu já ouvi todos os podcasts da plataforma Saco Cheio TV. E, mano, é uma puta vibe. Eu nunca, tipo, além de Netflix, Amazon Prime, eu nunca entendi essa fita de, tipo, de ajudar um desenvolvedor de conteúdo. Mas, mano, eu ouvi alguns e, porra, tipo, acho que o primeiro que eu ouvi foi, eu não sei como. Eu lembro como eu cheguei. Eu cheguei pelo Michael Kister. Eu tava assistindo o Flow e ele falou sobre o Thiago Petri. E, mano, e a única referência de podcast engraçado que eu tinha era Não Ovo. E eu assisti todos, tava reassistindo de novo, porque mano, eu achava muito engraçado. Então eu vou começar pela minha primeira referência. Foi Se Não Ovo e depois eu chego no Desinformação. Desinformação, Saco Cheio TV e Cagando e Andando, Thiago Carvalho. É, é, Porra, o bagulho é louco, hein? Como eu. Porra, porra. Então, eu comecei a assistir o Não Ovo. Eu comecei a assistir pela bancada atual, que é. Eu não sei mais se o Magalzão Show tá, mas eu vou colocar como ele está, mas ele não tá participando muito. E também tá variando bastante a bancada. Mas a bancada atual é o Cid do Não Salvo, né? Que é o criador, pai. É o Matheus Canela e o Lucas Inutilismo. Mano, e eu ouvi, e a primeira vez que eu ouvi foi no serviço atual que eu tô. Porra, o bagulho me ajudou de um jeito, tá ligado? Porque eu trabalhando e ouvindo e dando risada. Tipo, eu lembro que quando. É uma sensação muito foda mesmo. Tipo, eu dando risada e trabalhando. É uma das sensações, uma das melhores sensações que eu já tive. Porque eu tô ocupando minha mente, eu tenho. Peraí, deixa eu limpar meu ouvido. Tenho déficit de atenção. E eu não. Pra mim é muito massivo. É muito difícil focar em fazer uma coisa só. Então, pra mim, é o melhor do mundo. Eu tô trabalhando, fazendo bagulho que eu gosto e dando risada. Tipo, eu gosto muito desse tipo de podcast. Porque o intuito não é ser engraçado. Que nem esse, tipo, eu acho meio chato aquilo que tenta ser engraçado. Eu dou risada muito daquilo que é natural, tipo, que sai natural.
espontâneo. Não que eu não goste de stand-up, eu gosto bastante. Mas eu gosto mais de podcast engraçado do que. Eu dou mais risada de um podcast engraçado do que de um show de stand-up. Então, mano, era muito foda. Eu gostava, tipo, na época eu só conheci o Pânico na Band, que não é podcast, mas é um programa de rádio, tipo, agora não tá tão, tipo, não tá tão como era nas origens, mas, mano, algum, tipo, um ou 2 anos atrás, faz mais, acho que uns 3 ou 4 anos que eu assisto, que eu ouço, né? O Pânico na rádio. Mano, e quando eu descobri aquele bagulho, porra, foi do caralho. Que eu ia pro trampo ouvindo, e como esse meu primeiro trampo que eu tinha era muito perto assim, né? Eu sou de São Paulo. Tipo, do lado de casa, praticamente. Do lado assim, né? 40 minutinhos eu tava lá. Então, mano, era pouco tempo pra mim ouvir. Então eu ouvia a música e todo dia eu abaixava no meu celular e ia ouvindo. E virou meio que uma rotina, tá? Pegar o foninho, colocar e ir. Beleza, foi durante alguns anos assim, até que eu entrei num inferno que eu tô atual, chamado Faculdade de Engenharia FEI. Que fica duas fucking. Nossa, mano, eu acho muito estranho quem fala português com inglês. 2 fucking horas. O bom inglesinho. Mas que seja, né? Então, nessa época, no primeiro semestre eu trabalhava. Eu não trabalhava e morava lá em São Bernardo. Mas aí eu arrumei um estágio no comecinho do segundo semestre e tive que voltar para minha casa, na Zona Leste de São Paulo. Então, tipo, todo dia eu ia pro estágio, do estágio eu ia pra faculdade, da faculdade eu ia pra casa. É, mas da minha casa até meu estágio era 40 minutos. Do meu estágio até a faculdade era 2 horas, 1 hora e 40. Então era muito tempo. E aí não haja playlist, né? Haja playlist de música pra aguentar. Então eu só ouvia Pânico, comecei a baixar umas batalhas. Isso eu acho que era lá pra 2017. Lá pra 2017. Ouvia muita batalha, tipo, eu baixava muita batalha de rima. E ouvia, porque até hoje eu ouço, mas eu não tenho mais o costume de abaixar. Porque aí, isso daí foi durante 1 ano e meio. Quando eu cheguei na metade do meu estágio, que era uma companhia pública, fiz uma provinha, você faz uma prova, tipo, uma prova canalha, e você se inscreve lá, tem as vagas, tá ligado? Eu fazia estágio de engenharia elétrica numa empresa de transporte, que era um. Mano, foi tipo, foi muito. Eu acho que essa experiência foi muito boa desse estágio, porque me ajudou a amadurecer bastante. Não amadurecer em si, mas me ajudou a entender um pouco da vida, sabe? Tipo, saber o que eu quero e o que eu não quero. Então, né, nesse período aí, eu fazia muita. Quando deu 1 ano de estágio, eu já tava. Já queria sair. Mano, e pensa assim. Pensa, tipo, mano, vou te pagar pra você em X lugar assistir vídeo no YouTube e Netflix. Era isso, tipo, eu fazia meu trampo, que era coisa muito rápida, depois ficava livre. Isso daí foi legal nos primeiros meses. Mas depois de 6 meses, mano, vai enjoando, vai amassando. E chegou um ano eu tava me sentindo um bosta, porque eu não me sentia reconhecido onde eu tava. Então eu comecei a procurar muito estágio. No próximo podcast eu acho que eu vou contar sobre essa jornada de estágio, porque foi uma das épocas muito mais, tipo, uma das épocas de aprendizagem sobre a vida mesmo, tipo, mais louca que eu tive. Foi uma fase muito, muito tensa e sinistra. Eu acho legal falar sobre ela. Então, eu fazia 5 entrevistas por semana, até mais, 5 no mínimo. Foi durante uns 4 meses. Várias entrevistas. Então, nesse processo, tipo, eu ia trampar, ou eu ia trabalhar, saia mais cedo, ia pro estágio, saia um pouco mais cedo, entrava tipo 6 horas, o estágio era só de 6 horas, então eu tirava a hora do almoço, e meio-dia eu saía pra almoçar e já podia ir embora, então eu já ia pra entrevista, que geralmente eu marcava à tarde, pra não poder para não faltar. O caso eu tivesse que faltar, eu ia à tarde pro estágio, serviço, né? Acender um cigarrinho. Lembrando que cada vez.
Lembrando que cigarro dá câncer, né, galera? Então, não fume. Então, deixa eu maximizar aqui porque quando eu não vejo tempo fluindo, flui mais o podcast. Então, nessas idas entrevistas, ou eu abaixava vídeo aula de estudando sobre a empresa, estudando sobre sobre alguma coisa, sobre a entrevista, tipo, por exemplo, alguma técnica de programação nova que eu precisava saber para trabalhar naquele lugar, como se comportar numa entrevista, porque até aquele tempo eu já tinha trabalhado bastante até. Só que todos os trabalhos tinham a característica que eu fiz uma prova para entrar. Então eu não tinha experiência. Eu tinha feito uma entrevista na minha vida até eu começar a procurar estágio, quando eu estava procurar novos estágios no meu antigo estágio. Então eu não tinha muita experiência com isso. Então, tipo, eu baixava vários vídeos e ficava ouvindo, eu ficava vendo. E aí eu peguei esse hábito. Tipo, eu já tinha esse hábito de ver, mas durante eu tinha costume. Eu adquiri a habilidade, o poder especial de conseguir ler em ônibus, em ônibus não, em trem e metrô. Em ônibus eu não consigo, tem muita gente que consegue, mas eu não consigo. Tipo, eu fico muito enjoado mesmo. No ônibus e trem eu também ficava, mas depois de um tempo pegando, você se acostuma. O ônibus eu também tava começando a se acostumar. Você vai forçando que uma hora você consegue. Então sua vista se acostuma. Então, é, então eu via bastante negócio. E aqui em São Paulo, é, quase certeza, quando você vai para algum lugar, você vai pegar ônibus, um metrô. Se você tiver sorte, já era, chegou no seu lugar. Mas geralmente não. Vai pegar ônibus, é, metrô, trem, fazer baldeação e depois pegar mais um ônibus. É comum. Então, então isso daí é bastante tempo. Então, na maioria do tempo eu ficava em trem e metrô. Então, como eu conseguia ler, conseguia ver vídeo, eu baixava muito vídeo. Geralmente era vídeo sobre isso. E quando eu tava chegando lá, eu colocava alguma coisa engraçada. Porque tipo, pânico. Na verdade, era pânico e batalha. Eram as únicas coisas que eu achava muito engraçado. Ou eu, por exemplo, tinha bastante youtuber que eu gostava de ouvir. Pra você ter uma ideia, tipo, na época, é, a única. Tipo, como eu não sabia muito sobre esse mundo de podcast, eu não ouvi. Nem sabia, na verdade, o que era podcast. Eu ouvia muito MBL, porque os caras falavam de política e tinha algumas coisinhas engraçadas. E aquilo era o máximo de humor que eu conhecia, que dava pra mim ouvir, então eu sempre abaixava as lives do MBL. Tipo, porque além da política, eles falavam uns bagulho engraçado. Agora, na época eu não era politizado. Hoje, cada dia mais eu fico menos politizado e mais foda-se pra política. Mas na época eu gostava de ter informações, notícias, essas paradas. Então, eu abaixava e ouvia perto, porque era pra. Não adianta estudar muito antes do seu teste, tá ligado? Não que eu não faça isso, né? Mas, tipo, como o teste era uma entrevista de emprego, então era tipo uma apresentação, bababá. Então, pra relaxar, eu sempre tinha esse costume de colocar quando eu tava no ônibus indo pra entrevista. Já que eu não conseguia ler e não tinha muita coisa que eu poderia fazer produtivamente. Então, eu comecei a ouvir Pânico, comecei Pânico, baixava as lives MBL, abaixava algumas lives que eu achava engraçado. Eu gostava muito da Ilha de Pedófilos, quer dizer, de Barbados. Caralho, foi pesado, assim. Eu não sei o que aconteceu, não quero entrar sobre assunto. É, mas. Então era isso, era esses conteúdos que eu abaixava. Então, eu não sei como, não faço a mínima ideia como eu conheci o Não Ovo. Caralho, o bagulho foi brabo, mano. Tipo,
Quando eu conheci, já eu falei no comecinho, eu ouvia só os novos com essa bancada do Matheus Canela, do Lucas Inutilismo, do Magalzão e do Cídio do Não Salvo. Eu tentei assistir os antigos e não gostei. Tipo, eu não dei muita do bagulho. Mas aí quando eu tava assistindo pela quarta vez esses novos, eu já tava nesse meu emprego atual. Então, eu falei, vou dar uma oportunidade, malandro. E quando eu comecei a ver que é a bancada antiga, que é o Luigi, o Cid, o Brian e o Igor, o Igor Seco, porra, aquilo, mano, foi plau! Foi um bagulho louco, mano. Porque, tipo, aquele humor era um humor que os caras não tentavam ser engraçado, só era eles mesmos conversando. E isso era um bagulho, tipo, era um pânico, só que bem melhor. Não, na minha opinião, é claro, tipo, era um bagulho do pânico que não tinha entrevista, era um papo de conversa. E vai fluindo, tipo, não tem uma conversa e já era. E, porra, foi do caralho, mano. Eu vi todos. Tipo, tinha mais de 100 episódios, cada episódio mais uma horinha aí, papapá. Então, mano, eu ficava o dia todo no trampo, ouvindo 8 horas por dia, mais o fretadinho. Depois eu ia pra faculdade. Meu trampo fica na mesma cidade que minha faculdade. Porque aqui, tipo, aqui em São Paulo, não é tão comum assim, porque São Paulo é grande pra caralho, mas, tipo, não é tão longe alguns lugares, tipo, algumas outras cidades fazem divisa. Então São Bernardo faz divisa com São Paulo capital. E eu tive a sorte de arrumar um trampo perto da minha faculdade. Mas pra ir pro trampo eu vou de fretado, então, porra, é suave. Eu não pego. Mano, faz o quê? Faz quase 3 anos que eu não pego. Que eu parei de pegar transporte público. E o quanto isso me fodia, puta que pariu. Mano, transporte público, horário de pico, tipo, é maçante. Tipo, tinha às vezes que eu ficava estressado mais pelo transporte, tá ligado? Porque era, mano, horário de pico, o bagulho é sinistro, pai. Aqui em São Paulo o bagulho é sinistro. Horário de pico, malandrão. O bagulho é doido. Porque, imagine, você tem que acordar já 4 e meia da manhã pra tomar banho, pra ir trampar, pra estar no trampo 7 horas. Aí, se você quiser ir confortável, eu falo, em pé e com algum espacinho pra respirar. Isso daqui é luxo, caralho. Sentado, esquece. Primeiro, que não dá pra ir sentado porque tem muita gente e você não vai conseguir descer no seu ponto. Segundo, é... para você ir sentado, você tem que ser cadeirante, ser cadeirante, ser cego, tá grávida com barrigão, tá com um bebê de colo, ou você não vai sentado, não esquece. Isso daí é sonho de criança. Não tem essa possibilidade. E sentado, esquece. Então, você não quer acordar mais cedo pra poder. Tipo, quando eu. E é foda que você tem que. Se você quiser entrar tipo, negócio, você tem que acordar no mínimo. Você tem que sair de casa meia hora mais cedo pra poder pegar o trem sem se estressar. Porque, tipo, o trem vem. Tem, tipo, vai, 10 pessoas pra entrar. Cabe 5. Entra 7. Então, malandrão, o bagulho é sinistrão, porque naquele momento quando abre a porta, não tem criança, não tem velha, não tem grávida. Só tem, mano, é você isolado no mundo, você tá pouco se fodendo. Então, mano, esses momentos era de estresse. Você entrava, pá, pá, se matava pra entrar, porque. E pensa assim, tipo, ninguém tava atrasado. Mas se você perdesse aquele trem, você ia chegar atrasado. Então, por exemplo, eu saía de casa, o tempo que eu chegava lá, dava pra mim perder até 3 trem. Até 3. Até 3. Se forçasse de 3 pra mim entrar, aí eu sabia que eu ia chegar atrasado no trampo. Coisa que eu sempre fazia, porque eu não gostava. Então, mano, o bagulho era louco. Então você já ficava estressado nessa de ter que empurrar os outros, ouvir merda dos outros, falar merda. Sempre tinha uma briga, mano. Era batata. Sempre tinha uma briga no trem. E eu não sei o que acontece aqui em São Paulo,
Tem o metrô e tem um trem. Quando a pessoa vai pro trem, vira bicho. Por algum caralho de motivo, vira um bicho. As pessoas ficam mais violentas, fala mais alto, grita e por algum e o trem é muito mais lotado. Mas é bem mais rápido quando você pega trem em vez de metrô. Porque o trem tipo, já pega uma viagem, não tem tanta parada que nem o metrô. Eu pego a linha vermelha de São Paulo. Então, mano, é a linha mais lotada de São Paulo. Então o bagulho é doido. O bagulho é doido. Então, mano, qualquer dia, mano, num quarto podcast eu vou fazer sobre. Quarto não, no quinto. Eu vou marcar aqui os temas que eu vou deixar para os próximos podcasts, porque eu já esqueci o tema do quarto que eu falei que ia falar. Então, é, então, mano, eu tenho várias histórias de briga, mano. E é cada briga assim. Ah, lembrei. Eu vou anotar aqui porque eu vou esquecer. É, eu vou abrir um bloco de notas aqui. É, notas. Seconds. Porra. Mano, os caras, em vez de colocar um bloco de notas no Google, eles colocam outro bagulho, tá ligado? Que é tipo aqueles bullshits. Bullshit. É, é, é post Windows. Hum, peraí. Porra, aqui. Mano, é que tá em inglês a porra do nome. E eu não. Notas autoadesivas. Mas. Aqui, ó. Stick Notes. Por algum motivo, essa porra desse aplicativo não é traduzido. E eu sempre esqueço. Stick. Stick Notas adesivas. Tá carregando. Carregou. Olha que da hora aqui. é. Aqui, ó. Ideias. Episódios. Ó, podcast. É, bam, bam, bam. Aqui, beleza. Vou contar. Histórias. 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 Minhas entrevistas. Transporte público. Então, no trampo eu comecei a ouvir. Então, como eu tava falando, enrolei. Então, tava no não. Energético. Red Bull. E Monster da Azia. Monster já não é o suficiente pra mim. Eu não consigo. Não funciona mais, porque ele é muito fraco em comparação ao Red Bull. Que é feito com bagos de boi. Rapaziada, Red Bull é feito com bagos de boi. Eu ouvi alguém falando desse bagulho, pesquisei e eu vi que era verdade. E pra mim, foda-se. Não tem. Eu acho que isso não. O gosto que ele tem, não. Eu acho que não é de bagos de boi. Eu nunca chupei um bago de um boi pra saber que tem o mesmo gosto do Red Bull, mas eu acho que não. Então, eu comecei a usar no ovo. Aí, por causa do My Conquistor lá, do youtuber, que fez uma entrevista no Flow e ele falou da inspiração dele, que era o Arthur Petri, do Saco Cheio TV. Ele falou muito. E eu sim, mano, e quando ele falou desse cara, o My Conquistor é um cara que eu acompanhei desde, acho que desde o comecinho do Facebook. Ele fazia aqueles vídeos. Eu fui no Habib's e só tinha 10 centavos. Então eu comprei, tipo. Nossa. Então, quando ele falou aquilo, eu senti, tipo. Pera aí. Ah, não. Pera aí, acho que tem alguém brigando aqui na rua, hein? Vocês não vão ouvir porque o microfone que eu uso só pega se falar bem de perto.
Porque se eu usasse um microfone tipo, de mesa que pegue mais ruídos, vocês não ia, só ia ouvir latido de cachorro, briga e som aleatório. E moto principalmente. Moto aqui, aqui na Zona Leste, malandro. Tem de bode aqui em São Paulo, a gente é moto véia. Plau, plau, plau. Que tem, mano, que tem de moto, ladrão. E ainda eu fico do lado da rua. É, eu vou mudar aqui do lugar onde eu tô, não por causa do podcast, por causa do barulho, por causa que minha mãe vai usar onde eu tô usando. E eu vou voltar pro meu quarto. Meu quarto, eu vou fazer um mini negocinho lá. Então lá vai ser melhor, porque a privacidade vai ser maior. E eu não vou me distrair tanto com o barulho. Então, quando o Marco Conquistador falou desse Arthur Petri, eu dei uma pesquisada, eu não sei, vi um vídeo, vi ele falando algumas coisas e pra mim ele falou, nossa, esse cara só tá falando bosta. Tipo, tá falando merda. Aí depois que eu pesquisei isso, o Google me jogou como sugestão um vídeo dele reagindo a Dora Figueiredo. E quando eu assisti aquele vídeo e a Dora Figueiredo falou assim. Eu lembro como fosse hoje. Sabe quando você ouve a música e fala, porra, essa é a música. É, eu senti isso quando a Dora Figueiredo falou alguma coisa. Eu me senti vontade de se matar. Aí ele, do jeito tipo, mais espontâneo do mundo, falou: Bem-vindo ao clube. Clube. Falei, puta que pariu, mano. Mano, aquele dia eu me mijei da risada. Aí eu falei, mano, eu tenho que ver esse cara. Esse cara é muito. Mano, quando ele falou isso, tipo, foi um pan na minha cabeça. Porque não que eu seja muito parecido com ele, muitas coisas são diferentes. Mas aquele pensamento, tipo, sei lá, é algo, sabe algo que você já sentiu, só que não sabia expressar? Então eu vi aquele vídeo e procurei outros vídeos de reacts dele. E achei outros reacts. São poucos, acho que são 4 ou 5 no YouTube, você coloca lá. E depois que eu fiz isso, o YouTube começou a me jogar alguns negócios. Me jogar bastante. Bastante. Recomendar alguns vídeos dele. Então eu comecei a assistir, mas eu não pagava a plataforma. Assistia aqueles vídeos curtos, com os melhores momentos. E aí, eu conheci o Desinformação. Porra, puta que pariu. Eu lembro, o primeiro Desinformação que eu assisti foi. Não, Binto. O primeiro Desinformação que eu assisti, eu não sei qual que é. Mas eu sei qual que foi o Desinformação que fez com que eu pagasse a plataforma. Foi. Qual que foi o da Dora? Não, foi o do PC só para baixinhos. Não é tão antigo, faz pouco tempo. Não foi o primeiro que eu assisti. Mas foi a partir daí que eu comecei a pagar a plataforma e entendi. Porque eu não tinha esses bagulhos de vou pagar pra esse cara fazer um bagulho desse. Tomar no cu. Mas eu não sei por quê. Quando eu não sabia quem era o Thiago Carvalho, não sabia também muito sobre Petri, eu vi alguns vídeos, só trecho engraçado, e paguei a plataforma. E, mano, eu já assisti todos os vídeos deles, todos os vídeos de informação. Eu acho que uma das melhores épocas de. Mano, quando eu ia trabalhar, que foi um pouquinho antes da quarentena. Mas alguns. Eu tô trabalhando em home office, mas alguns dias eu tenho que trabalhar. Mano, eu lembro. Assim, uma das melhores sensações que eu tive assistindo entretenimento foi ouvindo os Desinformação. No começo eu gostava. Eu não gostava muito de assistir só o Thiago Petri. Só o Thiago Petri, só o Petri. E nem gostava de assistir muito só o Thiago Carvalho. Mas eu comecei a assistir muito só Desinformação. Só que, ouvindo Desinformação, eu entendi muito, tipo, algumas coisas sobre os caras. Entendi um pouco sobre o que eles estavam fazendo e o quão da hora era. Então eu comecei a gostar. É bagulho doido. Tipo, se eu começar só a ouvir ou o Petri sozinho, o podcast dele inteiro, eu não ia conseguir. E se eu começasse a conhecer o Thiago, também não. Mas quando eu ouvi Desinformação, sei lá, mano. Sabe quando, pá, tipo,
Sabe quando você olha pra uma pessoa e fala: "Porra, não fui com a cara"? Então, quando eu ouvi aquele podcast, eu falei: "Eu ouvi mano, eu fui com a cara desses mano". Então então eu parei de só ver os episódios engraçados e comecei a assistir todos. Já assisti todos do Petri, todos do Thiago, todos de informação. E eu lembro, mano, quando eu falei: "Porra, eu paguei o bagulho certo". Teve um dia que eu tive que buscar uns equipamentos lá na onde eu trabalho, e eu fui ouvindo, eu fui ouvindo. Mano, e sabe quando dá aquela sabe, tipo, uma sensação que eu não tinha muito tempo de dar uma risada 100% natural, como se sabe quando você tá com seus amigos, meio alto, não bêbado, mas meio alto, e por algum motivo você tá dando uma risada? Eu tive, tipo, uma sensação dessa, só que eu estava no fretado do trampo, do trampo, era um trânsito na Radial Leste, fudido, e tava com olhos fechados e ouvindo, mano. E quase me mijei de dar risada. Foi um dos episódios que eu falei, mano, eu vou pagar pra esses. Eu vou assinar por. Enquanto tiver as informações, eu vou assinar por esse momento que eu tive. Porque se eu, se eu tiver dinheiro, se eu não precisar desse dinheiro, mas o como se eu puder. Se eu puder um dia, sei lá, ficar bilionário, poder pagar pra esses caras só fazer esse bagulho, eu faço. Porque a sensação que eu tive naquele momento foi, foi, sei lá, mano, pode-se dizer que é comparado com um orgasmo. Só que se eu assistir, a diferença é, se eu sentir orgasmo de novo, a sensação vai ser da hora. Se eu ouvir o mesmo episódio, não vai ser tanto, tá ligado? Então essa que é a grande diferença. Mas o ápice lá, quando o Thiago falou, eu lembro que foi na ida foi algum bagulho de uma algum e-mail de ouvinte que os cara falou sobre a fetiche da mina que ela tinha de. Ela falou, acho que pro namorado dela que tinha um fetiche de ser amarrada. Aí o namorado dela falou: Ah, agora que eu fiz seu fetiche, eu quero fazer o meu também. E o fetiche do malandro era mijar nela. E, mano, o jeito que o Thiago escreveu aquilo foi num. Tipo, a interação dos dois foi numa sincronia bizarramente. Que eu, aquele momento foi foda. Eu falei, caralho, não tem como ter um momento melhor do que esse. E na volta, no mesmo dia, foi os caras contando do namorado. Foi meio que o namorado quis ir pra casa de swing com a namorada. E ele foi. Tô resumindo aqui, né? Foi. Chegando lá, eles encontraram um casal que se entenderam e eles sentaram cada um numa cama, um ao lado do outro, num quarto. E um comeu a mulher, um transou com a mulher do outro. Só que o cara que queria ir pro swing gozou rapidão, teve que ver um bombadão estourando a mina dele enquanto ele assistia e via ela gemendo. E quando o Thiago falou isso, mano, mano, eu lembro assim, aquela sensação, tipo, eu acho que foi semelhante a usar uma pedra de crack, sabe? Tipo, eu não vou ter mais, provavelmente eu posso ter os momentos desses, só que aquele momento eu lembro que eu falei, porra, eu entendi agora porque eu assinei esses caras, porque eu não me arrependi e porque, tipo, por exemplo, eu era muito, tá ligado? Eu era muito cabeça oca nessas partes. Falando, vou pagar pro cara. Pô, tô assistindo o conteúdo do cara. E então, tipo, sabe aqueles mongolzão? Pensava assim, como eu vou pagar 15 contos se a Amazon Prime tem vários filmes, vários, vários bagulho? Mano, aquela sensação que eu tive ouvindo eles, eu não vou ter em qualquer filme, em qualquer série que tiver na Amazon Prime, eu acho que eu não vou ter, por mais que eu procure. E a Amazon Prime é R$ 9, tem vários filmes, mas pô, eu tenho noção qual a diferença, tipo, do Amazon Prime que tem, que o dono é bilionário, uma das pessoas mais ricas do mundo, não sei se é o atual, mas ele tá entre lá, entre os 5, 10 mais ricos do mundo. E os caras
Mano, e o fato de eu ver, tipo, eu tô vendo os caras, comecei a ver agora, mas eu já ouvi todos os áudios disponíveis na plataforma deles. É, tanto do Thiago, tanto do Thiago Canalha e do Arthur Petralha. Ouvi todos, todos. Desinformação é o meu favorito. E, tipo, o que eu gosto bastante lá é a maneira natural que flui. É, eles não. Tem episódio que sai muito engraçado e tem episódio que é só reflexivo. E algumas reflexões que ele teve lá são reflexões que eu já tive. Então isso também me ajudou bastante, tipo, a ver que tinha mais gente como eu. Porque sabe quando você é um ateuzinho de bosta? Eu era aquele ateuzinho de bosta. Hoje em dia eu não me considero mais ateu. Não tenho nenhuma religião que eu acredite friamente. Mas eu não critico. Eu até admiro quem vai em igreja. E não é fanático, é claro. Eu não vou admirar pastor, filha da pastor que rouba esses bagulho. Mas eu entendo muito, muito. Entendi. Quebrei um pouco desses paradigmas que eu tinha de achar que todo religioso era burro. Era tão prepotente que pensava ali. Eu achava mesmo, todo religioso era burro. E ouvindo os caras. Não, isso daí eu já não penso faz muito tempo, né? Eu me vi pensando em muitos pensamentos que eu já tive, modificando. Por exemplo, sobre preconceito, sobre racismo, sobre ter uma perspectiva diferente da relação atual, por exemplo. Se eu ver se eu ver o MBL, os caras estão muito à direita. O Gregório do Vier, eu acho ele engraçado, mas ele é muito à esquerda. Os caras, eles são que nem. Eles são que nem eu. Não é de direita nem de esquerda, tá pouco se fodendo, tem ciência do que ele tá falando, eles estão abertos a mudar o pensamento do que eles estão falando a cada segundo, e isso é algo que eu não tinha visto isso antes. Eu já vi alguns que eu sabia que era desse jeito, só que não tinha 100% de liberdade, não era solto. é, Mas eles eu vejo sinceridade em cada podcast que eles gravam, entendeu? Isso, sei lá, bate um negócio. Que nem eu lembro o Tavião do, do, do PC Só para Baixinhos, que gravava rolê gourmet. Mano, se eles só fazessem falando, eu não via a receita, eu não fazia, eu nunca fiz porra nenhuma do que eles faziam. Eu só vi os vídeos, eu só ouvi os vídeos deles como fosse um podcast, porque era algo natural, um papo da hora. E o Tavião era um cara que, tipo, sempre que eu achei, eu falei, cara, esse cara é foda. Não sei se ele é realmente foda, não sei se o bagulho lá da Dora que ela falou é verdade, não sei se tem pontos de verdade, se são perspectivas. Eu só sei que quando ele falou assim, ele falou assim que um moleque encontrou ele, falou, Tavião, eu sou ateu, e valeu por falar que você é também, que é algo normal, tal, tal, tal. Pô, quando ele falou isso, o caralho, tô no avião. Quando ele falou isso, eu senti uma conexão com ele, com ele e com o moleque, que eu nunca via a cara, só ouvi o Tavião falando sobre o moleque. Porque na época que eu acho que era 2014, eu era um molecão ainda, tá ligado? Tava na escola ainda. E não tinha muitas referências, tá ligado? Tipo, teve uma época que eu era religioso, que eu acreditava, teve uma época que eu não era. Eu era pau no cu pra caralho sobre religião. Tipo, eu era tão escroto, tá ligado? O pessoal que vem na sua casa, enche o saco, enche, testemunho de Jeová. Só que, mano, ele não quer passar um mal. Ele tá tentando passar a palavra de Deus porque ele acha que é algo que pra ele fez tão bem que ele quer disseminar isso. Então pensa desse jeito. Então, porque você não tem um motivo pra. Tipo, você pode atender e falar, não, cara, obrigado e sair fora. Mas eu fazia questão, tanto que hoje em dia eles não passam mais aqui em casa. Eu lembro, eu tinha uns 14 anos, eu fazia questão de ficar debatendo com eles. Eu era muito filha da puta. Eu lembro a última vez que vieram aqui em casa foi quando. ah, Foi quando os caras. Foi quando os caras veio.
Veio aqui e eu tinha descoberto que se uma testemunha de Jeová, testemunha de Jeová não pode doar sangue, porque diz eles que tem um trecho lá na Bíblia que fala que você não vai comer sangue, então comer e injetar é a mesma coisa. E eu fiquei falando, pá, pá, pá. Não, mas como assim? Se o filho tiver um acidente, tiver pra morrer, ele só precisa de sangue pra sobreviver. Você vai deixar ele morrer pra ele não ter sangue, pra não doar sangue? Ele falou sim. E, mano, ficou. Eu lembro que foi tipo uns 40 minutos. Eu sei que no final foi o seguinte: o cara tava com uma Bíblia na mão e eu tava com um livro de ciência da escola que eu nunca tinha usado, mostrando, debatendo com ele. Porque é aquele trecho que ele tinha me mostrado na Bíblia que tava realmente falando isso de novo. Aí eu falei, não, mas tem diferença, pô. Eu lembro que eu tava debatendo e eu não precisava disso. Pô, que eu ganhei nisso? Eu não ganhei porra nenhuma. Eu gastei 40 minutos da minha vida debatendo com um cara que é feliz, que só queria mostrar o quão feliz ele era, falando da palavra de Deus sobre mim, que é algo, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria pra igreja, certeza. Hoje em dia, por mais que eu tente, eu não consigo. Eu não consigo. eh, eu não consigo. Eu acho que eu não vou conseguir ter uma religião. Mas eu aprendi a ter um respeito muito grande sobre as pessoas religiosas. Porque, porra, é, quando o cara tá falando, graças a Deus, vai com Deus, ele tá te desejando algo bom. E pensa nisso. Pensa que não vai pro outro lado. Só pensa, tipo, o cara que fala isso, ele quer o seu bem. Eu tô falando, a grande maioria dos casos, é claro que tem filha da puta. Todo lugar tem filha da puta. Mas o cara que é testemunho de Jeová, mano, fala com o cara. Tipo, não precisa ser arrogante que nem eu fui. Dá um bom dia. Tipo, fala, não, obrigado, eu sou, sei lá, sou do candomblé. Fala uns bagulho, mas não distrata os cara. Não tenta achar que você é superior por não ter uma religião. Você não é especial por isso. Você não é especial. Pode ser que o cara esteja certo. E aí, você tomou no cu. Você tomou no cu. E pode ser que não. Você só vai saber quando você morrer. Eu não sei também. Eu não sei. Eu parei de pensar nisso porque quanto mais você pensa sobre esses assuntos, mais bizarro tem. Eu lembro que eu vou voltar um dos pensamentos mais doidos que eu já tive na minha vida, que fez minha cabeça doer de tão. Porque é assim, tipo, eu pensei, não, beleza, tem Deus, Deus fez todos nós, mas quem fez Deus? E se Deus fez, pensa assim, fecha o olho e endoida comigo agora. Fecha o olho, beleza. Vamos supor, tem Deus, ele fez a terra. Quem fez Deus? E quem fez aquele cara que fez Deus? E quem fez aquele cara? Então não era pra gente ser, não era pra ter nada no mundo. O que seria esse nada? Seria algo preto? Mas preto é algo que existe agora. Então não era pra ser preto, era pra ser branco? Não era. Não era pra ter nada. Mas o que é nada? Porque a gente não, porque você concorda que ele surgiu de algum jeito. Mas como aquilo surgiu? Que a gente somos? Por que existe coisa? Como pode existir um lugar, pensa no universo. Como ele existe? Não faz sentido. Porque alguém teve que criar, e alguém teve que criar essa pessoa e tal, tal, tal. O certo não era existir nada. Mas nada também não é nada. Nada é alguma coisa, nada é nada. Então, eu pensava uma sala infinita, sem fim, só que aquilo é alguma coisa. Então, mano, não tem como alguém se fazer. Então, na teoria, não era pra ter nada, não era pra ter Deus, porque se Deus existe, alguém fez ele. Então, não era pra ter nada, porque alguém teve que fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Porque quanto mais eu lembro que isso era, mano, nos meus 15, 14 aos 16 anos, eu lembro que isso era algo que me consumia. Era algo que eu pensei uma vez e não conseguia parar de pensar. Toda vez que eu deitava, eu pensava nesse bagulho. Isso me consumia demais, demais, demais.
Eu tentava falar, será que um dia eu vou ter a resposta pra essa pergunta? E será que um dia eu vou conseguir assimilar essa pergunta? E o bagulho fazia que eu. E foi aí que comecei a ficar triste. Eu lembro como fosse hoje, o dia que eu percebi que eu tava, sei lá, não sei se era depressão, mas assim, uma tristeza tão grande. Eu sofri bullying como todo gênio. Sofri bullying na escola, mas nada que eu ganhar mais que todos eles hoje em dia, tendo bem menos idades e não ter tido filho ou ter morrido de overdose ou morrido roubando, que é algum caso dos cara, é, não lembro porque eu falei disso. Eu lembro que isso eu me sin eu lembro quando isso acontecia, tipo, alguém me zoar, eu sentia tristeza, mas não era que nem um sentimento que eu me senti, o vazio que eu me senti, porque pra mim, quando eu comecei a pensar nisso, nada fazia sentido. Então tinha tempo que eu falava, mano, pra que eu vou pra essa aula do técnico? Por que eu tô vindo trabalhar? Eu não sei o que vai acontecer. Qual que é o sentido? Eu não tinha sentido pra vida. Esse era o caso. Tinha momentos que eu tinha sentido. E eu lembro que nesse técnico eu brinquei com um dos meus melhores amigos. Eu fiquei sem falar com o cara por 2 anos. Eu lembro que eu voltei a falar. 2 anos não, por 1 ano e pouco. Eu voltei a falar com o cara, tipo. Quando eu voltei a falar com ele, eu nem lembrava mais porque a gente tinha brigado direito. E eu via quanto idiota era, mas eu lembro que eu ter brigado com ele não foi o principal causa, mas eu lembro que ajudou muito, me atrapalhou porque eu pensava muito. Tipo, eu comecei a ir sozinho pro técnico, esses bagulho. Eu comecei a ter um vazio. Eu tinha outros amigos, tinha bastante. Mas o fato de eu ter tempo, algum tempo de reflexão, isso me fodeu. Se eu tivesse, tipo, indo com ele conversando, não foi a briga, foi o fato de eu ter tempo pra pensar. E isso, e isso fez com que algumas vezes, por exemplo, eu não conseguisse entrar no TEC, eu não conseguisse entrar na aula, eu saía do serviço e ia andar de busão. Eu lembro como fosse hoje, eu saí do meu serviço, eu segurando as lágrimas, eu queria chorar, mas eu não tinha um motivo pra chorar. E isso fazia que eu tivesse mais vontade de chorar. Mas só escorria a lágrima. Eu, como macho alfa, não choro, porra! E reprimir esse sentimento, eu lembro que foi uma das coisas mais difíceis que eu já vi. Porque eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu só sabia que eu não gostava daquilo. Não soube lidar direito. Isso me acompanhou por muito tempo. Porque o que me. Eu lembro que eu falava, mas por que eu tô sentindo isso? Eu deitava e falava, tira essa dor, sabe? Era tipo como eu estivesse com uma doença que me desse dor, mas eu não sabia nem explicar aquela dor que eu tava sentindo. Só sentia uma agonia e vontade de acabar com tudo. E eu lembro que aquela época da minha vida não era uma época triste. Eu não tinha tantos problemas que nem eu tenho agora. Não que agora eu não sinta essa vontade, mas agora eu entendo um pouco mais e consigo controlar. Mas o difícil daquela época era saber lidar, porque era algo muito novo. Então, eu não sabia lidar com aquele sentimento. Porque eu não sabia nem o que era aquele sentimento. Se eu tivesse passado no psicólogo naquela época, falado com um profissional, eu acho que hoje minha vida seria bem melhor, seria bem diferente. Porque ali foi que iniciou meus problemas atuais. Foi tipo, pum, foi ali. Porque eu não tinha, eu lembro que mas eu não tinha motivo pra estar triste daquele jeito. E isso me consumia muito. E isso fez com que cada vez mais eu reprimisse meus sentimentos. Porque eu pensava que isso ia eu não ter sentimento iria me ajudar a não sentir mais aquilo. E não tem como.
você não a não ser que você seja um psicopata e isso deve ser bom pra caralho. Porque você vai ser um CEO, você vai ser um puta cara foda. Se você for um psicopata, um sociopata. Mas eu tinha medo. Chegou uma hora que eu não tinha mais aquilo, mas eu tinha tanto medo de sentir aquilo, que eu ia lá e tinha algo parecido. E o medo de sentir aquele sentimento de novo me consumia muito. E eu não procurei ajuda. Eu não procurei ajuda, não falei com ninguém, não tive nem, eu não tinha, porque para mim aquilo era um sentimento de fraqueza. E eu não queria demonstrar que você é fraco, tipo, pro homem, desde criança a gente aprende a ser forte. Eu não chorava. Eu lembro que teve alguns momentos, eu lembro quando, eu lembro a primeira vez que eu chorei, tipo, por um sentimento que, tipo, chorar porque você apanhou da sua mãe, porque você caiu, porque alguém morreu, beleza. Mas a primeira vez que eu tive um sentimento, uma emoção diferente de todos, foi quando eu tava, acho que da sexta pra sétima série, e foi o último dia de aula. E eu lembro que nesse dia, eu ia mudar pra de manhã e não ia ficar mais com meus amigos da tarde, porque eu não gostava de estudar à tarde. Só que pra mim não ia ter tanta diferença. Só que quando eu cheguei em casa e me dei conta que eu não ia mais ver eles, eu entrei um pouco mais cedo na escola. Então eu sempre era geralmente eu sempre era um aluno mais novo. Então aquele sentimento eu nunca tinha sentido. Eu chorei. Eu chorei por tristeza por não ver mais meus amigos. E aquilo eu senti uma vergonha. Eu nunca falei isso com ninguém. Me fez ter uma puta de uma vergonha. Porque eu falei, mano, por que eu tô chorando? Porque eu sou tão fraco. E depois daquele dia, eu não lembro. Eu só vi ter um sentimento semelhante àquele. Foi quando eu fui Fui na ETEC. Foi nessa época aí que eu senti esse vazio enorme. Porque era foda, porque você se sente culpado por estar sentindo aquilo, porque você não. Tipo, tinha às vezes que eu via alguém triste na rua, algum mendigo na rua e eu chorava. Tipo, chorava, saía algumas lágrimas minhas. Por eu estar triste. Porque eu falei, mano, como eu posso ser tão filha da puta de reclamar do que eu tenho, de não estar bem com o que eu tenho, sendo que esse arrombado do caralho tá catando lixo e sorrindo. E eu me sentia muito culpado, porque eu falava, caralho, mano, eu tenho uma família boa, papapá. E agora eu tenho esses sentimentos ainda, mas eu sei lidar um pouco melhor. Eu não sei lidar 100% porque ainda eu não tô passando um psicólogo. Eu vou começar a passar, porque eu acho que é algo que, sim, tem que ser. É algo que sim vai me ajudar. Vai me ajudar a entender porque eu senti isso, porque eu não sei. Por exemplo, teve uma época aí na minha vida, uma época, algumas semanas, meses atrás, eu tava tomando muito remédio, muito remédio. Porque o remédio me ajudava a ficar um pouco, abafar minhas emoções. Eu parei, porque tava me prejudicando, minha mãe descobriu. E, e hoje, por exemplo, eu tô com muita dificuldade para se concentrar algumas coisas, mas eu tô me sentindo bem, porque eu me libertei de algumas correntes. Ainda não tô 100%, mas eu tô bem melhor do que eu tava antes. Vou começar a fazer atividade física, porque, tipo, eu acho que é algo que vai me ajudar a ter um hobby. Eu comecei a gravar esse podcast, porra, mano, eu gastei, tipo, 400 conto pra comprar esses equipamentos. Poderia gravar pelo meu celular, pelo meu iPhone normal, mas eu quis investir. E, porra, mano, cada dia, toda vez que eu tô gravando, por mais que não tenha ninguém ouvindo ainda, ou algum dia possa não ter, eu me sinto bem. Quando eu tô falando isso, tipo, é como. Pai, sabe, pensa assim, você tá um terapeuta, você está numa cama e começa a falar. Eu me sinto assim quando eu tô nesse podcast. A diferença é que o terapeuta só anota e não fala porra nenhuma.
Talvez se eu fosse esquizofrênico, seria uma bagulho da hora. Porque aí eu ia ter que. Mas eu. Tipo, tem coisas que eu falei aqui que eu acho que eu nunca falei com ninguém. E isso sempre foi um bloqueio pra mim. Eu já escrevi, eu lembro que escrever me fez bem, mas tá gravando isso e postando, por mais que eu não mostre pros meus amigos, pros meus familiares, talvez um dia eles vejam. Mas só de estar falando isso, eu me sinto bem como. Eu me sinto livre, eu me sinto, sabe? Eu não sou 100%, eu tô triste ainda. A maioria do tempo eu tô triste, eu sou um cara muito engraçado. Então, as pessoas não percebem às vezes. Tipo, só quando eu tô muito, muito mal, sem conversar, que as pessoas percebem que eu tô mal. Mas foram poucas vezes que eu deixei transparecer que eu estava mal, porque eu não gosto. Eu gosto de ver, tipo, eu gosto de ver quem tá em volta de mim feliz. Então, colocar o alegria não, sorriso em outras pessoas, pra mim, já me satisfaz, entendeu? Então, sempre foi assim. E eu sempre tive esse bloqueio de falar sobre minha vida, sobre meus problemas. Porque desde a primeira vez que eu teve, eu achava que era algo. Bom, Red Bull. Eu, eu achava que era uma puta falta de. Sei lá, eu achava que minha vida não era ruim pra mim estar com aquele sentimento. E, pô, não é assim, não é assim. Você tem essa liberdade. E eu nunca consegui conversar isso com ninguém. Eu não sei por quê. Eu só sei que eu gravar esse podcast vai me ajudar muito quando eu for conversar com uma psicóloga. Eu pretendo fazer semana que vem já marcar uma. Porque eu sinto que aqui eu tô desbloqueado. Eu nunca falei isso com ninguém. Eu tô falando, continuo falando, né? Porque não tem ouvinte. Mas é bom. É algo bom. Eu tô me sentindo meio que livre, sabe? Quando você tá leve. Hoje eu vou deitar na cama e vou dormir com 1 tonelada a menos no meu peito. Porque. Porque eu simplesmente falei. Então, isso já compensou aqueles 400 contos do. Não, eu não teria esse sentimento aqui com alguma outra coisa. Então, porra, essa mesa de som, esse microfone, toda vez que eu tô gravando, eu vou pretendo gravar um por dia, por mais que ninguém assista. Talvez algum dia assista, talvez algum dia não me importo. Mas isso tá me ajudando pra caralho. Eu tô conseguindo controlar meus remédios, tô conseguindo controlar meu nível de ansiedade. A única coisa ainda, por causa dos efeitos dos remédios que eu parei de tomar muito drasticamente, é a minha atenção. Por exemplo, as coisas da faculdade ainda tô com algumas dificuldades pra fazer, mas nada que eu não. Sabe quando você fala, mano, eu tenho força pra fazer isso, eu vou conseguir. Tipo, é uma luta que eu tô apanhando. Eu tava apanhando pra caralho, apanhando, que nem uma. Que nem sei lá, apanhando que nem um africano pra fome. Mas agora chegou a podcast, qual que é o nome das Nações Unidas? É a ONU? É a ONU. O podcast. Meu podcast é a ONU que chegou com comida. Tô com fome, mas tô conseguindo comer. Então, acho que é isso. Desbaratinei legal. No próximo podcast eu vou contar as histórias das minhas entrevistas, que o bagulho é sinistrão. Porque, mano, ó, foi quando eu lembro o dia que eu destravei a vergonha. Esse vai ser o título o dia que eu destravei a vergonha. Esse vai ser o próximo podcast. Eu acho que eu vou gravar hoje, porque, mano. Mano, tipo, eu podia ir pra uma academia agora, de tanta adrenalina que eu tô, só de ter gravado, só de ter falado. Porra, nossa, tô aliviado, caralho. Como se eu tivesse batido uma punheta, sabe? É que você bate aquela punheta, depois que bate aquela tristeza,
Você tá cansado e vai dormir. Sabe aquela antes de dormir, dá aquele reset que você vai. Eu tô assim agora. Só de ter gravado esse podcast. Deixa eu ver quanto tempo tem. Tem 1 hora. Eu tô há 1 hora falando sozinho. E é isso, mano. É isso. Vou encerrando por aqui. Esse podcast foi bastante sério. O próximo vai ser pra desbaratinar. Porque o bagulho é louco, meu. Louco, meu. Esse é um pouco mais sério. Não teve tanta graça. Porque essa vai ser minha ideia. Tipo, um dos podcasts favoritos o meu podcast favorito lá, que é o Saco Cheio TV e os periféricos dele. Eu lembro do Arthur Preto falando. Assim, Arthur, eu não sei se foi ele ou foi o Thiago Carvalho. Falando, tipo, mano, o cara manda e-mail pra mim perguntando qual equipamento eu compro. Já tá errado, já tinha que estar gravando. O equipamento não importa. O que importa é você ir lá e fazer. E isso é um bagulho que eu sempre tive essas coisas. Quando eu era voltado pra alguma coisa pra mim ganhar dinheiro, sabe? Tipo, pra estudar, pra ganhar um dinheiro, pra ter um negócio. Então eu sempre tinha essa atitude. Mas pra minha vida pessoal, não. E depois que nessa época de entrevista, eu desbloqueei um pouquinho essa parte. E depois que comecei a ouvir o Saco Cheio TV e falei, e decidi, vou gravar meu podcast. Eu comprei o material, ficou uma semana parado. Eu consegui. Aí depois eu gravei meu primeiro, postei e, pô, só de ter postado, eu não sei porque, eu me senti mais leve. E gravei o segundo, postei, tô gravando esse terceiro. É, esse podcast é mais uma ajuda pra mim. É mais por mim do que por qualquer outra pessoa. É, eu, sei lá, eu me sinto mais zen. Um bagulho que eu vou começar a fazer, esses caras sempre falam que ajuda, eu vou parar de bater punheta, vou começar a fazer exercício físico, porque eu não sei porque agora eu tô livre. Agora, depois que eu gravei esse podcast, eu transcendi. Esse vai ser eu transcendi, porra. Esse episódio 3, ponto de partida. Esse vai ser o título desse episódio, ponto de partida, porque eu transcendi. Eu vou começar a fazer amanhã. Amanhã eu vou fazer os bagulho que eu tenho do serviço atrasado. Vou fazer os bagulho que eu tenho da faculdade e vou me matricular e vou matricular e fazer a minha primeira aula. Eu vou abrir até o celular aqui porque eu tirei a foto de uns horários. Eu vou ir amanhã de manhã, eu vou ver qual horário que tem. E amanhã eu vou começar, porque eu transcendi, porra. Ó, vocês não estão vendo aqui, eu tô com o seu celular aberto aqui, ó. Vamos ver sexta-feira. Tem às 8h30, tem Muay Thai. Eu vou fazer Muay Thai amanhã. E foda-se o sistema. Das 8h30 às 9h30, 1 horinha, eu vou fazer Muay Thai. E depois eu vou me cadastrar na academia. Não, acho que sábado, é. Eu vou me cadastrar na aula de Muay Thai e na academia. Por causa desse podcast. Que loucura. Eu tô me sentindo leve. Sabe quando você dá aquele cagão? Eu caguei e tô leve agora, porra. Eu caguei tudo que eu tava lá dentro nesse podcast. Caguei. É, eu dei uma cagada que é a cagada que me fez transcender. Esse vai ser o nome do podcast. Esse vai ser o nome desse episódio. A cagada que me fez trans, tran- transcender. Transcender. Deixa eu ver. O pai do Transcender. Nossa, escrevi certo de primeira, Transcender. Mentira. Mentira que escrevi certo. Eu acho que eu não escrevi não, né? A cagada. A cagada que me fez transcender. Porra. Mano, amanhã eu vou deixar pra gravar o próximo amanhã. Eu vou fazer essa aula de Muay Thai. Vou acordar 5 da manhã. Vou fazer os bagulho do meu trampo. E vou fazer a porra da aula de Muay Thai. Vou voltar. Vou fazer os bagulho do meu trampo enquanto eu gravo o podcast. Esse vai ser meu bagulho, tá ligado? Eu vou fazer, porque, caralho,
esse daqui me ajudou, malandro. Os outros me ajudou, mas esse truta, eu, parece que eu tomei, parece que eu tava há 10 anos, há um mês sem cagar. Com o microfone é meu laxante e eu despechei a merda. E agora eu estou leve, agora eu tô legalesse, porra. Agora eu posso brincar, agora eu posso ser meu eu. Eu falei uns bagulho sério pra caralho. Tô com uma brisa aqui, ó. Tá frio aqui, tá calor e frio aqui em São Paulo ao mesmo tempo. O bagulho é sinistro aqui. É, sabe, aqui tá uma temperatura. Ó, se liga como é doido. Como é doido o clima aqui nesse caralho. É, tá frio, tá, tá calor, tá uma temperatura frio o suficiente pra você colocar uma blusa. Só que, quando eu coloquei a blusa, eu fiquei muito quente. Então eu tive que ligar o ventilador. Então tá, tipo, tá frio, tá uma temperatura fria, só que pra me aquecer, quando eu tento me aquecer com uma blusa, eu fico muito quente. Então eu tenho que ligar um ventilador na minha cara. Você tem um umidificador, sei lá que porra é essa. Então é isso, galera. Transce... A cagada que me fez transcender. Esse é o episódio de hoje. E amanhã eu conto, após eu fazer minha aula de Muay Thai, vou contar pra vocês como foi. E porra, mano, amanhã eu vou até marcar meu psicólogo semana que vem. Caralho, tô feliz hoje. Aconteceu uns bagulho também. E agora vai entrar uma rendinha a mais, uma empresa aí. Não tá relacionado ao podcast, mas eu acho que também isso me ajudou. Talvez mude muito meu patamar de vida, minha vivência. Talvez seja por isso que eu consegui falar sobre isso. E, pô, é isso, mano. Agora vamos encerrar aqui. E é isso, mano. O bagulho é louco. Mano, é, esse podcast, mano. Mano, eu vou. Caralho. Esse podcast. Mano, eu mudei pra caralho esse bagulho. Minha cabeça. Em pouco tempo. Uma horinha foi como se tivesse feito, sei lá, quanto tempo de terapia. E caralho. Que da hora, hein? Caralho. Mano, mano, se eu pudesse fazer aula agora, eu saía pra fazer, mano. Sabe quando eu. Porra, mano, eu ganhei um empurrão de mim mesmo que eu precisava. Que loucura, loucura, loucura. Agora vamos encerrar aqui o podcast com aquela musiquinha pra confundir seus sentidos gustativos. E falou, galera. Ó, música nova, saco, em cima do poste, caramba! Bateu na onda forte, tô sentindo o rato dentro do meu short. Novinho envelhecendo, vou te deixar forte. Vai beber uísque segurando meu malote.